Vamos iniciar. Só peço. Acho que está todo mundo com o microfone desativado já, né? Tá. Bom, então vamos iniciar com a apresentação de estágio supervisionado obrigatório do aluno Daniel da Rosa Tasqueto, supervisionado pela engenheira Amanda Quilice e orientado por mim, professor Eduardo Birger. Daniel, você tem de 15 a 20 minutos para a sua apresentação. A palavra está contigo. Ok, então, primeiramente, um bom dia a todos. Agradecer aos professores que estão aqui presentes, professor Eduardo e professor Andrei. Agradecer aos demais presentes que estão aqui hoje também acompanhando a defesa do estágio supervisionado obrigatório. E começando aqui a apresentação, vou apresentar a vocês a defesa de estágio que foi realizado e está sendo realizado na empresa AEL Sistemas, dentro do contexto de engenharia de sistemas. Então, apresentando a vocês um breve sumário daquilo que será visto na apresentação. Então, por primeiro, nós vamos falar sobre a empresa em si, o ambiente de trabalho da empresa, o contexto do estágio em que eu estou inserido, as atividades que foram realizadas durante o estágio, a capacitação para essas atividades, a fim de que elas fossem ser realizadas, uma visão geral do estágio, o estágio na formação, de uma forma geral, sugestões com relação ao curso e as referências utilizadas aqui na apresentação. Primeiramente, apresentando a vocês a AEL Sistemas. Então, a AEL, ela é uma companhia brasileira que fica localizada na cidade de Porto Alegre, aqui no estado do Rio Grande do Sul, e as atividades da empresa, elas envolvem o quê? Desenvolvimento, projeto, fabricação, manutenção e também o suporte logístico de sistemas eletrônicos voltados para o sistema militar e espacial. Aqui, sistemas eletrônicos, eles estão de uma forma geral, porém, há um enfoque um pouco maior da empresa em eletrônicos aeroespaciais. Um breve histórico da empresa, ela foi fundada no ano de 1982. Ela era antes um setor de uma empresa que é o grupo Aeromote. Depois, no ano de 1972, ela se tornou uma empresa propriamente dita, isso para atender as demandas da Força Aérea na época, que estava muito envolvida com os projetos do T-27 Tucano e da aeronave MX, que estão sendo mostradas aqui na imagem para vocês. E no ano de 2001, então, a empresa ela foi comprada pelo grupo Elbit Systems. O grupo Elbit Systems, ele é um dos maiores conglomerados de defesa do mundo. Eles atuam praticamente em 18 países. Aqui a imagem mostrando a vocês. Nós temos então aqui a matriz e as respectivas subsidiárias. Os pontos aqui na imagem, eles não mostram exatamente a localização geográfica das empresas, mas sim os países onde aqui elas possuem subsidiárias. Falando um pouco sobre os projetos que são pertencentes da AEL, ou seja, os projetos mais clássicos dela. Aqui nós temos um pouco da aviônica modernizada do F-5. O F-5 ele passou por um processo de modernização em várias frentes, tanto, por exemplo, revitalização estrutural e a parte de aviônicos, que antes eram praticamente todos analógicos, hoje eles já possuem uma aviônica bem desenvolvida, modernizada, o que aumenta a consciência situacional do piloto, mostrando praticamente todas as informações que eram mostradas antes em aparelhos analógicos, então horizonte artificial, a indicação de altitude, do velocidade, indicação dos armamentos, dos pods, se há alguma falha ou não, indicações de radar, a parte do HUD também, que foi modificado, do Head-Up Display. Aqui nós temos um outro, que é o kit de guiamento do Lizard. O que ele faz? Aqui nós temos uma bomba, que é a MK-82. Ela é uma bomba que nós podemos considerar do tipo burra, porque ela segue uma trajetória puramente balística. O fato dela seguir uma trajetória puramente balística faz com que ela perca a precisão. Mesmo que existam cálculos envolvidos, existem certas perturbações e isso vai acabar ocasionando uma perda que pode ser significativa de precisão. O que o Lizard faz, ele é um kit, ele é acoplado na bomba, e ele faz com que ele aumente
de forma significativa a precisão da bomba, através de uma direção para o guiamento via laser, o que faz com que ele movimente as aletas e isso aumenta de forma significativa a precisão do equipamento. Agora, falando de projetos atuais da EL, tirando os projetos mais clássicos, nós temos o WAD, que é o Wide Area Display. No caso, esse display panorâmico, que hoje ele já está presente nas versões mais novas do Gripen, que a Força Aérea acabou comprando. Ele segue um pouco daquela linha do F-5, mas diferente do contexto de modernização aqui, esse display ele auxilia muito na consciência situacional do piloto também, por ser um equipamento novo, e ao mesmo tempo permite que o piloto saiba aquilo que está acontecendo no campo de batalha. Aqui nós temos o HMD, que é o Helmet Mounted Display, que basicamente também faz um trabalho parecido. Ele mostra as informações cruciais do voo, parecido com o que faz um HUD, mas a diferença é que ele não fica restrito a apenas olhar para frente. O piloto ele pode movimentar a cabeça e com isso ele consegue ter as informações críticas de voo, inclusive fazer o controle dos armamentos e saber quanto de armamento ele possui, os pods que ele ainda pode utilizar, etc. A EL ela trabalha com uma série de outras soluções, mas que não vem tanto ao contexto daqui, até porque eu vou tratar de uma solução específica logo mais à frente, que é onde o meu estágio foi inserido. Falando um pouco agora sobre o ambiente do trabalho. O meu estágio, ele foi na área de pesquisa e desenvolvimento. Aqui nós temos o prédio da EL, onde se concentra o P&D, e o P&D, ele é dividido em 4 grandes ramos. Nós temos o P&D Hardware, nós temos o P&D Software, nós temos o P&D Mecânica, e nós temos o P&D da Engenharia de Sistemas, que é o P&D Sistemas. Como que é a forma de trabalho da empresa? Falando um pouco sobre a estrutura física. Lá na EL, o ambiente de trabalho, ele é basicamente um escritório. Então, dentro desse escritório, nós vamos ter algumas ilhas, uma série de computadores, monitores, onde cada pessoa pode conectar um computador pessoal, digo, da empresa, mas que fica responsável pela pessoa, e acabar conectando nesses outros computadores ou nos outros monitores para exercer as atividades. Também, assim que necessário, as pessoas podem se dirigir aos laboratórios para realizar outras atividades que venham a ser pertinentes aos programas e projetos que acabam trabalhando. O regime de trabalho da empresa é um regime híbrido, ou seja, os funcionários podem estar lá de forma presencial ou de forma remota, o que depende da necessidade de cada atividade, e as metodologias empregadas na forma de trabalho. A EL, ela trabalha muito com as metodologias do tipo Agile, em especial o Scrum, e isso como que impacta as atividades do dia a dia? Nós temos um set de atividades que são delegadas aos respectivos times, que ficam dentro de um quarter, que é um período de tempo de alguns meses. Um quarter, ele vai ser dividido em sprints. Então, sprint 1, sprint 2, sprint 3, ou sprint 4, até completar um quarter. E nas sprints, existem reuniões, sempre no final de uma sprint e no início de uma sprint, para fazer uma avaliação dos pontos altos, dos pontos baixos daquela sprint, e também para fazer o planejamento das atividades. Então, as atividades maiores do set de atividades do quarter são divididas para as sprints, e aí é feita essa divisão. E também, todos os dias nós temos as reuniões de Scrum, que são reuniões diárias, onde basicamente o time comenta aquilo que fez, as dificuldades, o que precisa ser feito no dia, para assim haver o correto andamento das entregas. Também, pela metodologia do Scrum, nós temos a figura do Scrum Master, nós temos a figura do dono do produto, do Product Owner, e também, 2 vezes por semana, nós temos reuniões com times internacionais, a fim de equalizar o andamento de todas as atividades dentro dos times. Agora, falando um pouco
do contexto do estágio. Eu havia comentado com vocês, mostrei algumas soluções naquilo que a EL trabalha, não são todas, mas algumas com um foco um pouco maior na área aeroespacial, mas o programa em que eu fui inserido é o programa do Terrain Following. O que é esse Terrain Following? Ele é um sistema que ele vai prover simbologias e guiagem para os pilotos. Por quê? Para qual objetivo? Esse objetivo de prover simbologias e também prover a guiagem para os pilotos é para permitir que a aeronave ela consiga voar em baixa altitude e também a baixa altura relativa ao terreno de uma maneira segura. Como é que ela faz isso? Ela utiliza-se a fusão de dados de radar. A aeronave ela vai possuir o radar e vai transmitir esses dados para os pilotos e também de um banco de dados que é carregado na aeronave com relação àquele terreno. Aqui nós temos uma imagem que sintetiza melhor aquilo que eu havia comentado antes. Nós temos uma aeronave que acaba seguindo o terreno de uma forma um pouco mais baixa e ela vai recebendo as suas simbologias e as suas guiagens ao longo do trajeto. Por que ela faz isso? Existem missões críticas que precisam que as aeronaves elas voem a baixa altitude, seja para evitar radar, seja para não ser facilmente visível no terreno por parte visual, porque a altitude alta ela pode atrapalhar muito nessa questão, dependendo do tipo de missão a ser empregada. Então, existem uma série de outras funcionalidades para a realização disso. Então, dentro do programa, quais que foram as atividades realizadas? Aqui, nós temos, então, a descrição das principais que foram realizadas até o momento do estágio, que foi o desenvolvimento de testes, a execução de testes, a correção de testes, validação dos testes, a preparação e instalação dos ambientes utilizados pelo time de engenharia de sistemas, correção de requisitos e desenvolvimento do conceito do mecanismo de Building Tests, que também é conhecido como BIT. Vocês viram que a palavra testes ela está se repetindo bastante aqui. Por que disso? Porque a fase do projeto que eu estou agora, ela é muito voltada para V&V, então a verificação e validação. Como o teste ele é um dos métodos de verificação, agora o projeto, o programa em si está exigindo um trabalho maior nessa parte do teste. Então, desenvolver, executar, corrigir, validar para saber se o teste ele realmente está cobrindo os requisitos delegados, a correção dos requisitos, porque há mudanças daquilo que os stakeholders querem, às vezes é uma coisa, depois agora mudou por algum motivo, então há necessidade de fazer as adequações dos requisitos, e também o mecanismo de Building Tests, que, falando de uma forma geral, é a capacidade de um mecanismo conseguir se autotestar. Então, como que funciona o conceito do mecanismo que vai se autotestar? Ele vai comentar se há alguma falha, se há algum ponto de falha, se há algum aviso que precisa ser dado, seja para o piloto ou para as equipes em solo depois. É claro que, para fazer a realização dessas atividades, houve, primeiramente, uma capacitação para que eu fosse hábil a realizar as mesmas. Então, desde coisas mais básicas, como aprender as ferramentas que a empresa trabalha, alguns documentos de compliance, política ambiental, os acessos a essas ferramentas que a empresa utiliza, mas principalmente as normas, que vão ser mostradas aqui na apresentação. Então, a primeira norma é a ARP 4754, onde ela basicamente vai dar um conceito para desenvolvimento de sistemas aviônicos, seja a nível avião ou a nível mais baixo, como por exemplo o nível LRU. Então aqui nós temos o gráfico clássico em V, que é mostrado na norma, onde é que nós vamos ter então todas as atividades desde o início da identificação dos requisitos até a verificação, ocorrendo durante esse período a validação, como mostrado aqui. E basicamente a norma ela vai tratar em torno disso. Nós também temos a ARP 4761, que ela vai tratar da área de safety, ou seja, a segurança das atividades com relação ao desenvolvimento
desses sistemas, também para subsistemas, componentes. E, basicamente, é ela que vai dar o tom com relação ao 4754. Na 4754 vai ser dito aquilo que precisa ser feito, e a 4761 vai dizer como precisa ser feito através da visão da segurança. Então, tratando dos pontos de falha, de como mitigar essas falhas e afins. Um documento também que foi muito visto é o DO 178, que é as considerações de software para sistemas aerotransportados. Então, nós temos aqui um diagrama em V, parecido um pouco com o gráfico em V que nós vimos anteriormente, porém aqui não a nível de sistemas, mas sim a nível de software. Mesmo assim, era um documento importante para compreender alguns conceitos básicos ali durante a elaboração das atividades. Também as normas militares, então a 1810, que vai tratar de ambientes em que aquele sistema vai precisar suportar, então, como as pressões, temperaturas, vibração, choque, fungos e outras coisas que são tratados a partir desta norma. E também nós temos a 882, que ela também trata de safety, mas ela tem um caráter mais para o lado militar. Se nós voltarmos atrás, nós temos um lado mais civil, aqui é algo mais militar. Então, nós temos aqui uma matriz, que é a matriz de risco, mostrando a probabilidade de um evento acontecer, com a severidade envolvida no meio, e como que esses riscos são classificados de acordo com a 882. Falando um pouco agora sobre a visão geral do estágio. Qual que foi a minha experiência? Foi uma experiência muito positiva, porque é diferente quando nós vamos para o estágio, nós vemos aquilo que vimos durante a graduação sendo aplicado na prática, também temos uma troca de conhecimento com outras pessoas que vieram de outras áreas, outras formações, outras experiências, e isso é algo muito relevante na formação nossa. Algumas disciplinas obrigatórias mais impactantes, pelo menos na minha opinião, foram as disciplinas de CPIO. Elas tiveram um papel fundamental de compreender como funcionam os processos dentro da engenharia aeroespacial. As disciplinas finais da graduação, em especial as disciplinas de sistemas de aeronaves, sistemas de controle, eletrônica aplicada, as disciplinas de projeto conceitual de aeronaves, de sistemas espaciais, e também a disciplina complementar da graduação, claramente de fundamentos da engenharia de sistemas, que também é um pouco abordada em outras disciplinas obrigatórias, mas claro, complementar com um foco um pouco maior, que acredito que foram as disciplinas que mais auxiliaram durante o período de adaptação do estágio. Como é que ele influenciou na minha vida profissional? Uma das coisas que eu até comentei anteriormente é um pouco da visão de ter contato com outras formações e outras experiências. Normalmente, dentro do curso, nós ficamos muito presos a uma visão sempre daquilo que nós vemos juntos com os nossos colegas. Então, das mesmas disciplinas, das mesmas questões envolvendo atividades práticas de projeto e tudo mais. É claro que a exceção acontece quando nós nos envolvemos em projetos de extensão e afins, mas nós ficamos sempre presos um pouco em um certo mundo. E quando nós vamos trabalhar com outras pessoas, nós temos que lidar com outras formações, outras experiências. Isso é algo muito interessante. Como ambiente de trabalho, é um ambiente de trabalho muito positivo. É uma forma de ver as coisas de um conceito diferente. E falando do aprendizado, da formação e aplicação do trabalho, é sintetizando tudo isso que eu comentei até agora durante a apresentação. Algumas sugestões com relação ao curso. Eu acredito que o curso poderia ter um foco um pouco maior na área de soft skills. Não digo exatamente ter disciplinas muito específicas sobre isso, porque os professores tratam delas ao longo da graduação, mas talvez ter alguma coisa,
algum conceito, talvez alguma disciplina complementar sobre, tratando desses temas. A disciplina de engenharia de requisitos, eu acho que como uma disciplina ela pode ser muito útil para complementar a parte de engenharia de sistemas e também ter talvez um foco um pouco maior na área de gestão e qualidade, porque isso é uma coisa que nós tratamos muito no dia a dia. Não que todo mundo do curso trabalharia com isso, mas o contato é praticamente direto. Então, as referências com relação ao trabalho. E muito obrigado.